Hoje, cada vez mais, o futebol de elite é dominado pela grana. Quem oferece mais geralmente leva os melhores jogadores. Mas no vídeo de hoje, a gente vai falar um pouco do romantismo do futebol, de 5 grandes casos de amor e lealdade entre um clube e um jogador. Pra mim, essa é a minha maior vitória, meu maior troféu, o de só ter vestido uma única camisa. Foi isso que o Francesco Totti disse ao ser questionado por que ele recusou uma proposta do Real Madrid na época lá dos Galácticos. Parece até loucura você recusar a chance de jogar com caras como, David Beckham, o Figo, o Ronaldo, o Zidane, entre outros, mas a história de amor entre Roma e Totti começou fora dos gramados e há muito tempo atrás, e é o item perfeito pra começar essa lista. A gente tem que entender o seguinte: para uma criança nascida na cidade de Roma, basicamente só tem 2 caminhos, né? Ou você vira torcedor da Lazio, ou você vira torcedor da Roma, certo? Mas pro Totti nunca houve essa opção, porque na família dele a paixão pela Roma já vinha sendo passada de geração em geração, começando com o seu avô. A ligação familiar com o clube era tão grande que, pra vocês terem uma ideia, quando o Totti era apenas um totinho, né, ele tinha 13 anos de idade, recebeu a sua primeira proposta de um contrato com uma grande equipe. Só que a mãe do cara foi lá e negou. O motivo? A proposta era de um clube que jogava de vermelho e preto. Era o Milan, não era a Roma. Então, mesmo que fosse uma proposta ali que poderia mudar a situação financeira da família, eles falaram não. Só que pouquíssimo tempo depois, o Francesco Totti então conseguiu o seu sonho de receber ali uma proposta justamente do time da capital da Roma. E ali começou uma das maiores histórias de amor aí recentes desse esporte. O Totti ficou 25 anos na Roma, amigo, honrando a camisa em 785 jogos, com 307 gols e 206 assistências. Além desses números impressionantes aí, o camisa 10 também conseguiu um campeonato italiano, 2 Copas da Itália e 2 Supercopas da Itália. O que pode parecer pouco considerando uma carreira de 25 anos, né? Porém, a gente tá falando da Roma, não estamos falando de times aí tradicionalmente mais fortes e intitulados como Juventus, Milan ou Inter. Isso só deixa as conquistas dele ainda mais importantes. Pra vocês terem uma ideia, a última Série A italiana da Roma, que foi vencida na temporada 2000-2001, foi justamente com o Totti, né? Dentro da perspectiva do clube, nada vai apagar a grandeza que teve o Francesco Totti pra Roma e também o carinho e a conexão que ele teve com os fãs, né? Com a torcida. Isso se mostrou muito claramente na despedida do cara, que assim, pra mim, foi um dos momentos mais emocionantes que eu tive o prazer de assistir pela TV ao vivo, que foi quando o cara foi lá no Estádio Olímpico de Roma, mais de 70 mil pessoas, onde ele se despediu de todos, que foi um momento realmente tocante. Eu não sou romanista, tá? Nunca torci pra Roma, mas naquele dia lá, meu amigo, o Totti fez qualquer amante de futebol encheu os olhos de lágrima, pode ter certeza. No cenário do futebol em que a fama, né, os salários altos, as grandes transferências cada vez mais são protagonistas, é quase difícil acreditar que uma história de amor tão bonita assim aconteceu na vida real, né? Atualmente é impossível a gente pensar no Borussia Dortmund e não lembrar de Marquito Reus. Ele é a cara do clube, né? E o Reus, nascido na cidade de Dortmund, sempre quis jogar pelo clube. E ele conseguiu isso aí porque ele entrou pra base muito cedo. Só que pra vocês verem como nem toda grande história de amor é perfeita, né? Depois de ele passar 10 anos nas categorias menores do Borussia Dortmund, ele foi mandado embora. O motivo? O físico dele. Diziam, sabe aquela parada assim? O cara é muito franzininho, ele é muito magricelinho, não vai dar certo no futebol profissional. E aí, pra vocês terem uma ideia, ele foi parar no Rot-Weiss Allen, que atualmente está no equivalente à 4ª divisão alemã. Ele foi bem lá e aí recuperou o seu espaço num clube de elite, foi jogar no Borussia Mönchengladbach e logo depois, em 2012, ele conseguiu o retorno dos sonhos pro clube do seu coração, pro Borussia Dortmund. Em resumo, quando o Reus era magricelinho, não tinha o shape, né? Não quis ele. Aí depois que o cara tava sendo bem com outra, foi correr atrás, né? No momento desse vídeo, desde a chegada do Reus no Dortmund, ele tem 377 jogos e 281 participações diretas em gols. No auge, diz a lenda que ele recusou chances de ir pra Manchester City, pra Barcelona, pra Bayern de Munique, tudo pelo alto comprometimento e pelo amor que ele tem com o clube de amarelo e preto. E isso aí não foi o Marquito que falou não, tá? Pra tentar ganhar pontos com a torcida, nem nada. Foi o Watzke lá, CEO do Borussia Dortmund. Marco abriu mão de muito dinheiro e seguiu as suas emoções. Ele poderia ter assinado com os maiores clubes do mundo. Todos queriam ele. Reus poderia ter ganhado o dobro do dinheiro em outro lugar. Durante os mais de 10 anos de casamento, o Marquito teve muitos pontos altos aí nessa trajetória, mas também muitos e muitos baixos, né? O cara acumulou diversas lesões, títulos perdidos.
e ainda com o tempo via grandes companheiros de equipe surgirem e irem embora buscando outros clubes, né? Como foram o caso aí do Götze, do Lewandowski, do Hummels, do Gundogan, entre outros, sendo que alguns desses caras foram para um grande rival, né? O poderoso Bayern de Munique. Mas mesmo com todas as dificuldades, só tem uma coisa que não mudou no elenco do Borussia Dortmund com os anos. Foi ele, Marquinhos Reus. Ele ficou. O camisa 11 tornou ali um exemplo de lealdade, liderança e inspiração para os mais jovens, né, no clube. Recentemente se tornou o maior artilheiro do Dortmund na história em jogos oficiais e também declarou que quer se aposentar por lá. A lealdade desse cara com o Borussia Dortmund, no momento em que vários outros atletas resolveram abandonar o barco, sendo que alguns foram considerados aí traições pelo torcedor aurinegro, né? Certamente vai fazer com que o Marquinhos Reus para sempre tenha um lugarzinho especial no coração de todos os torcedores. A relação entre Maldini e Milan é uma das mais conhecidas e, assim como a do Totti, começou antes mesmo do cara ter nascido. Porque o Cesare Maldini, pai do Paolo Maldini, foi jogador de futebol também, e não foi um jogador qualquer, foi mais um cara que se consagrou como uma lenda do Milan, vencendo 4 campeonatos italianos, vencendo também uma Champions League, levantando a taça como capitão e dando início ali o que viraria uma tradição de família, né? Tá no sangue. Ainda muito novinho, o Paolo Maldini então entrou na base do clube rossoneiro e logo conseguiu mostrar pra todo mundo o talento que a gente sabe que ele tinha, né? E assim, cara, muitos malucos aí são filhos de grandes jogadores ou irmãos e tal e não conseguem lidar com a pressão, não conseguem nunca chegar e atingir um patamar semelhante ao do parente, né? Então tem alguns casos assim que são fracassos retumbantes, mas estamos falando de Paolo Maldini, amigo. Com 16 anos, ele sobe pro time principal e estreia no que seria ali o início de uma jornada que duraria a sua carreira inteira. Maldini acabaria dedicando todos os minutos da sua vida profissional para o Milan, atuando em 902 jogos com a camisa vermelha e preta e levantando nada menos do que 25 títulos. Olha só, bem pouquinha coisa importante. Só 7 italianos, 5 Champions Leagues e 3 mundiais de clubes. Quase nada, amigo. Além de ser considerado por muitos um dos maiores, se não o maior defensor da história, sendo colocado ali sempre num patamar ali do Beckenbauer, do Baresi, é considerado o jogador mais fiel e leal que o Milan já teve em sua história. Com a faixa de capitão ali, né, e com o seu espírito de liderança, ele conseguiu também fazer aquilo que o pai dele tinha feito 40 anos antes, né, levantar a taça da Champions como capitão. E tem uma coisa curiosa sobre a passagem do Maldini lá, que ela é quase irretocável, todo mundo conhece ele como uma lenda e tal, só que tem gente que reclama do maluco, tu acredita? Alguns ultras do Milan costumavam pegar um pouco no pé do Maldini, principalmente depois que o Milan perde aquela final de Champions em 2005 pro Liverpool no Milagre de Istambul. Só que o Maldini, ele sempre se colocava ali numa posição de defender a equipe, de defender a instituição, ele matava as críticas no peito e respondia muitas vezes. E isso fez com que a relação dele com os ultras acabasse sendo ali um pouco abalada, né? E aí na despedida do Maldini, enquanto tava todo mundo emocionado, né, e fazendo homenagens pra ele, alguns poucos ali, uns gato pingado, estenderam uma faixa contestando a capitania dele, puxando até umas vaias no estádio, um negócio inacreditável, né? Enfim, uma pequena ingratidão de uma parcela pequena da torcida não pôde esmagar todo o carinho, amor e afeto que todos os torcedores do Milan têm pelo Paolo. A camisa 3 dele foi aposentada com uma exceção, né? O nepotismo está oficializado no Milan. Então, se o Daniel Maldini ou algum outro descendente da família no futuro quiser vestir a camisa 3 e tiver Maldini lá na carteira de identidade como sobrenome, aí pode. Pelo jeito, a relação entre a família Maldini e o Milan é uma paixão eterna, né? Já que falamos de um capitão emblemático com forte identificação com o clube, o Puyol é o próximo da lista, porque ele foi exatamente isso. Nascido na Catalunha, ele queria desde sempre, né, vestir as camisas do Barcelona aí, e em 1995 ele conseguiu entrar em La Masia e dar início ao seu sonho de moleque. 2 anos depois, já estava jogando no Barcelona B, já chamando a atenção pelo que ele fazia no gramado, e naquela época, ainda muito jovem, antes de estrear pelo profissional, ele recebeu uma proposta do Málaga, e essa proposta diz a lenda que pagava 2 vezes o que ele ganhava no Barcelona. E aí deram pro Puyol 24 horas para decidir o seu futuro, mas segundo ele não precisou nem de 1 minuto. Não pensou 2 vezes em recusar a proposta do Málaga, ficar no Barcelona e lutar pelo seu espaço. E foi exatamente o que ele conseguiu. Na primeira temporada dele, em 99-2000, ele já fez 37 partidas pelo time principal, e aí no começo dos anos 2000, a performance dele continuou crescendo, ele continuou tendo cada vez mais espaço, obviamente, e como o Barcelona não passava pela melhor das suas fases, acabou chamando a atenção de outros clubes, certo? Porém, Puyol
Puyolzinho não queria saber de mais ninguém, só tinha olhos para o Barça, acabou recusando todas as suas propostas, e entre elas, inclusive, segundo ele, tá? Duas que o Real Madrid fez. Exatamente, o Real tentou tirar o Puyol do Barça 2 vezes no começo da carreira. Com a chegada do Laporta na direção do clube e do Frank Rijkaard como treinador, as coisas começaram a mudar pro Barcelona, né? Mudar pra melhor, e finalmente a carreira do Puyol deslanchou de vez. Ele acabou recebendo aí a faixa de capitão, e na sua primeira temporada como capita, o Barcelona conseguiu levantar a La Liga pela primeira vez no século XXI. O resto é história, foram 3 taças de Champions League levantadas, além de mais 5 campeonatos espanhóis, e a honra histórica de ter feito parte do poderoso Barcelona do Pep Guardiola, que não é pra qualquer um não, hein? Nessas 19 temporadas de Puyol pelo Barça, nunca faltou representatividade e identificação com a Catalunha e os culés. Um dos momentos mais marcantes e que ajuda a mostrar como era essa relação veio na temporada 2008-2009, em que rola um El Clássico lá no Bernabéu. O Barcelona mete 6-2 num jogo que praticamente confirmou o título do Barça, e o Puyol faz um gol de cabeça para botar 2-1, né? O jogo tava empatado, e sai comemorando como? Tirou a braçadeira de capitão com as cores da Catalunha e saiu beijando na frente do Bernabéu lotado. Puyol amava o Barcelona e não tem um torcedor do Barça que não ame-o de volta. Os torcedores do Liverpool que estavam esperando a gente falar do Gerrard podem dar uma relaxada agora, porque chegou o momento dele, né? Por mais que o Stevie D não tenha jogado no Liverpool a carreira inteira, porque justamente no finalzinho acabou indo pra MLS jogar no LA Galaxy, é impossível você pensar nele e pensar em outro time que não seja o Liverpool, né? Ele com apenas 9 anos já chegou nas categorias de base do clube, dando início ao que seria uma jornada brilhante. E como muitas famílias ali da região do Merseyside, era assim, cara, ou tu é Everton ou tu é Liverpool, né? E pra um jovem Gerrard, essa era uma briga que rolava na família dele, tá? Então tem alguns jogadores históricos que surgiram no Liverpool, como o Michael Owen e o Jamie Carragher, que apoiavam o Everton quando eram mais novinhos, e parece que isso era o caso do Gerrard também, porque rolou uma foto aí em que ele vestia a camisa do Everton quando era molequinho, mas ele já desmentiu várias vezes e explicou o que aconteceu. O pai do Gerrard era fãzaço dos Reds, né, e passou esse amor para o seu filho, só que o Gerrard, cara, pensa, ele era um bonequinho pequeno ali, né, e aí ele tava apenas seguindo ali as instruções do tio dele, o Leslie, que era torcedor do Everton e que tinha ganhado ali a oportunidade de botar o guri com a camisa do Everton pra tirar foto com uma taça, né? E aí o garotinho, pô, daquela idade, nem sabia direito o que tava acontecendo, né? Foi lá, tirou a foto, que o pessoal usou até hoje, mas assim, ele já negou várias vezes. Ele disse que nunca torceu pro Everton, que ele já tinha essa ligação paterna com os Reds desde muito cedo, e também outra ligação na família, só que essa de forma muito mais trágica, né? O Steven Gerrard revelou que o primo dele, quando tinha apenas 10 anos, foi vítima fatal daquela tragédia de Hillsborough, um dos acontecimentos mais tristes da história do clube, quando 96 pessoas acabaram falecendo antes de um jogo ali entre Liverpool e Nottingham Forest pela semifinal da Copa da Inglaterra. Ao ver a reação da família à morte de John Paul, percebi que tinha de ser jogador do Liverpool, e foi isso que me guiou toda a vida. E com essa motivação extra forjada pela tragédia, o Gerrard passou então a construir uma história linda, que durou 710 jogos, onde ele meteu 186 gols e deu 154 assistências. Isso sem contar no seu protagonismo dentro do time, na liderança que ele teve, no fato de que ele nunca aceitou outras propostas para ir embora. Com isso tudo podendo ser exemplificado de uma maneira incrível. O milagre de Istambul todo mundo conhece. Final da Champions de 2005, o Milan do Maldini vai enfrentar o Liverpool, abre 3-0, chega no intervalo, todo mundo acha que o jogo tá ganho, só que aquele jogo mudou e o Liverpool ganhou aquela Champions. E foi muito por causa do discurso do Gerrard. Olha que incrível esse depoimento do Djibril Cissé, que atuava com o Gerrard na época no Liverpool. Nunca esquecerei a conversa de Gerrard no intervalo durante a final da Champions League de 2005. Rafa Benítez, o técnico, entrou no vestiário, deu sua palestra, que não deveríamos desistir e que precisávamos marcar um gol rapidamente. Steven levanta e pede que a comissão técnica inteira saia do vestiário, porque ele queria falar sozinho com os jogadores. Toda a comissão foi embora, até os fisioterapeutas que estavam tratando os atletas. Steven levanta e diz que o Liverpool é tudo que ele tem, é o seu clube, tudo que ele conhece, e que ele não quer entrar na história da Champions League como uma piada. Ele diz que se o respeitamos e o amamos como capitão, temos que levantar a poeira e voltar à partida. Ele marca o primeiro gol, ele sofre o pênalti, ele fez um extraordinário segundo tempo,
terminando o jogo como lateral direito. Ele fez um jogo maluco, mas seu discurso no intervalo continuará marcado na minha mente para sempre. A conexão entre Liverpool e Gerrard é muito maior do que todos os feitos e troféus que ele possa ter conquistado, e também muito maior do que a frustração de nunca ter conseguido levantar uma Premier League. O meia foi um dos jogadores mais emblemáticos da sua geração e pelo seu talento todo atraiu a atenção de outros clubes, como o próprio Chelsea do José Mourinho, mas assim como Marquito Reus, Maldini, Totti e Puyol, não tinha como mudar o seu destino. O coração de Gerrard pertencia a apenas um clube. Se você vira jogador de futebol, e dos bons, hein? E dos bons, você aceitaria propostas milionárias pra sair e tal? Ou de repente você ia ser assim um cara que quer defender o seu clube do coração pra vida inteira? Deixa nos comentários e espero que você tenha curtido esse vídeo. Se curtiu, deixa o like aí que ajuda bastante a divulgar nosso canal pra mais gente, beleza? E nos vemos no próximo então, um grande abraço, falou! Eu defenderia o Tottenham a vida inteira, mano. Ah, vá, é mesmo?